10 dias perdido no deserto. O nome desse homem é Mauro Prosperi. Esse homem, ele era um atleta italiano. Esse atleta, no ano de 1994, ele foi participar da maior maratona no deserto. Essa maratona era tida como a pior maratona para se participar. Essa maratona, ela tinha 250 quilômetros e era feita em 6 dias. O local dessa maratona é simplesmente no maior deserto da África, o deserto de Saara. E esse homem, ele ficou 6 dias perdido no deserto por ter participado dessa maratona. A história conta que no segundo dia dessa maratona, houve o que nós conhecemos como tempestade de areia. E essa tempestade durou cerca de 8 horas. 8 horas de tempestade. Ele teve que se enrolar no lençol. E quando passou essa tempestade, era escuro, estava à noite. Ele viu então que estava perdido. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, não vê o pessoal de apoio. Ele fica desesperado. Ele então começa a caminhar no deserto para ver se encontra alguém. E depois de algumas horas de caminhada, ele encontra uma casa abandonada de um beduíno. Ele achou que ali seria sua esperança, mas a situação só piorou porque os dias foram se passando. Ele viu que se ele ficasse na casa, ele poderia morrer de fome. E se ele saísse da casa, ele também poderia morrer no deserto. Ele então ali chega a matar morcegos para beber o sangue do morcego e comer o morcego vivo. O morcego, aliás, bebia o sangue e comia o morcego cru. Ele chegou a beber a sua própria urina para sobreviver. Chegou o momento que ele ficou tão desesperado, que ele decide tirar a sua própria vida. Ele então pega uma faca, corta os seus pulsos e o seu sangue estava tão grosso que o sangue não saía dos seus pulsos, de tanta desidratação. Por ele estar vários dias no deserto, desidratado, com fome, sem água, sem comida. Ele não morre disso, isso dá um ânimo para ele, isso dá uma força para ele. Ele então caminha, sai daquela casa, caminha mais alguns dias pelo deserto, até ser encontrado por uns nômades do deserto. Ele é resgatado e esse cara, ele havia saído 291 km da sua rota, 291 quilômetros da sua rota. Ele perdeu 16 quilos. Mas o que isso tem a ver conosco? Por que eu estou contando essa história, né? O que isso tem a ver com a série que nós estamos tratando aqui? Tem tudo a ver. Porque a Bíblia também conta uma história de desesperança. Assim como esse atleta estava desesperançado naquele momento em que ele decide tirar sua própria vida, assim também a Bíblia registra um momento em que o povo de Deus estava sem esperança,
estavam desesperançados. Essa história é relatada lá em Números, capítulo 13. A Bíblia diz em Números, capítulo 13, que Deus manda Moisés enviar 12 espias à terra prometida. Eram 12 tribos para 12 espias. Um espia para cada tribo. Então Deus ordena isso para Moisés. Então Moisés convoca os espias. E o objetivo dos espias era espiar a terra prometida. Ver o que tinha lá. Observar como viviam aquelas pessoas. Como eram as suas cidades, se elas eram fortificadas ou não. Como que era aquela terra, se eram terras boas ou não. Essa era a missão dos 12 espias. Então, eles foram enviados para a terra prometida e após 40 dias, eles retornam. E esses espias, eles trazem consigo um relatório. E o relatório registrado na Bíblia, especificamente em Números 13, a partir aqui do versículo 27, ele diz que aquela terra que os espias foram ver era uma terra abençoada, era uma terra diferente do deserto, era uma terra que manava leite e mel. Eu vou aqui fazer com que nós possamos entender melhor essa expressão, terra que mana leite e mel. Essa palavra aqui, manar, da expressão terra que mana leite e mel, significa brotar. Tem esse significado de brotar, pingar. Então, uma terra que brotava. Leite e mel. O leite é proveniente do gado, das ovelhas, né, no caso dos bovinos e caprinos. E o mel silvestre de abelhas. Essa expressão, ela é muito registrada na Bíblia e ela tem um significado. O significado dessa expressão, ela quer dizer simplesmente que aquela terra era uma terra abençoada. Quer dizer que aquela terra era abundante, era uma terra fértil. Era uma terra que tinha muita prosperidade, uma terra que tinha muitas frutas, uma terra muito abençoada. Só que o relatório, ele veio também com um aspecto negativo. Não foi somente o aspecto positivo, mas o negativo. E no aspecto negativo, os espias falaram que o povo que vivia na terra prometida era um povo forte, era um povo poderoso. A Bíblia diz que os espias viram que as cidades das pessoas que moravam lá na terra prometida, as suas cidades eram fortificadas, as pessoas eram de grande estatura. Chega a registrar que eles viram descendentes dos Enaques. Enaques eram descendentes de gigantes, pessoas fortes, temíveis da antiguidade. Os espias chegaram a dizer que eles se sentiam como gafanhotos perante aqueles homens. Então, após esse relatório, o povo começa a chorar. O povo começa a ficar desanimado, o povo começa a ficar desesperançoso. O povo fica sem esperança e o povo chora. E eles queriam voltar para o Egito. Números, capítulo 14, a partir do versículo 1.
vai dizer da seguinte maneira: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? O povo ficou sem esperança, desesperançado, começou a chorar. E, queridos irmãos, quem está no deserto da desesperança, ele só pensa em voltar para trás, ele só pensa em desistir. Foi isso que aconteceu aqui com o povo. O povo estava sem esperança por conta aqui desse relatório negativo, e a pessoa sem esperança, o povo sem esperança, só quer voltar para trás. O povo queria voltar para o Egito. Queridos, quem sofre de desesperança, quem está no deserto da desesperança, ele só desiste. Desiste do amor, desiste da amizade, desiste dos estudos, desiste de realizar seus sonhos. A pessoa que está nesse deserto, ele abandona todos os seus objetivos. Abandona o seu sucesso profissional, abandona a sua faculdade. Ele só pensa em olhar para trás, voltar para trás e desistir. Esse é o deserto da desesperança. A pessoa está sem esperança alguma. E em meio ao deserto da desesperança, nesse contexto que nós estamos estudando aqui, Números 13 e capítulo 14, a Bíblia diz que surgem dois homens, que eram dois dos 12 espias. O nome deles era Josué e Calebe. E a Bíblia diz nesse capítulo que esses dois homens deram esperança para aquele povo, deram esperança para o povo que estava sem esperança. E esses dois homens foram usados por Deus. E Josué e Calebe disseram o seguinte, Números 14, versículo 9. Josué disse assim, não tenham medo, porque o Senhor está conosco. E nós vamos devorá-los como pão. Você já viu alguém comer pão rápido? Devora um pão ali, tem gente que devora um pão muito rápido, né? Olha só o que eles falaram aqui. Eles falaram, não tenham medo, porque Deus está conosco e nós vamos devorar aquele povo assim como nós devoramos o pão. Josué e Calebe falaram isso com autoridade, irmãos, porque sabia que Deus estava com eles, sabia que Deus estava com o povo, Deus estava com Moisés e com o povo inteiro, com o povo de Israel. Deus estava com Moisés porque Deus havia prometido, irmãos, e Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus, Ele cumpre com suas promessas. Deus, Ele prometeu tirar o povo da escravidão lá do Egito. Deus prometeu tirar aquele povo e levar para uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel, uma terra que fosse diferente da terra que eles viviam. E Deus prometeu, e agora nesse contexto Deus cumpre a sua promessa, porque as promessas de Deus não falham. A sequência da história mostra que Deus
estava com aquele povo. Deus estava com Moisés. Deus estava com o povo de Israel. E aquele povo foi aos poucos conquistando a terra prometida. Até aquele povo conquistar a terra, porque o Senhor estava com eles, Deus estava com eles. Queridos, Mauro Prosperi, que foi o homem que eu contei aqui no começo a história dele, teve um momento da vida dele que ele estava desesperançado, sem esperança. O povo de Israel aqui também, após receber algumas notícias ruins daquele povo que vivia na Terra Prometida, também ficou desesperançado, estavam sem esperança, estavam no deserto da desesperança. Mas talvez eu esteja falando hoje com pessoas que estejam no deserto da desesperança. Talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que está pensando em voltar para trás. Está pensando em desistir. Talvez eu esteja falando com alguém que está no deserto da desesperança, com vontade de largar tudo e voltar para trás, com vontade mesmo de desistir da vida. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão com desejo de desistir da família, desistir do casamento, desistir dos estudos, desistir até mesmo da vida. Mas nessa noite, eu quero orar por você. Quero orar por você. Porque Jesus, Ele é a nossa esperança, irmãos. Deus é a nossa esperança. E se você está no deserto da desesperança, Deus vai te dar esperança nessa noite, em nome de Jesus, assim como Josué e Caleb foram usados para dar esperança àquele povo. E assim como aquele povo teve as suas esperanças renovadas, Deus cumpriu com as suas promessas na vida daquele povo. E Deus vai cumprir com as suas promessas em nossas vidas também nessa noite. E Deus vai tirar o nosso deserto da desesperança em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar, em nome de Jesus, você a se colocar em pé. E eu quero orar por você. Quero orar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para você que está no deserto da desesperança. Peço que você feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Senhor Deus, eu não conheço o coração de ninguém, meu Pai, mas Tu conheces, Senhor Deus, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor Deus, quem está no deserto da desesperança. Tu sabes quem está desanimado, Senhor Deus. Tu sabes quem está pensando em desistir da família. Tu sabes quem está pensando em desistir da família, desistir, Senhor Deus, dos estudos, voltar para trás, Senhor Deus. Tu conheces o coração de todas as pessoas, meu Pai. Deus, se tem alguém aqui nessa noite que está nesse deserto, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, meu Pai, que dê esperança a essa pessoa, dê esperança a essa igreja, dê esperança ao nosso coração, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar perto de nós, assim como o nome dessa série nos diz, Deus perto de nós, meu Pai. Esteja perto, Senhor Deus, daquelas pessoas que estão desesperançadas, meu Pai. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão desistindo de tudo, Senhor Deus, esteja perto delas em nome do Senhor Jesus e ajuda elas a vencerem o deserto, meu Pai. Ajuda elas a vencerem, Senhor Deus, a desesperança, meu Pai. Use pessoas, use a igreja, meu Pai, e que o Teu nome seja exaltado na vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que nessa noite, meu Pai, vidas sejam transformadas, Senhor Deus. Se alguém, Senhor Deus, desesperançado aqui nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, que ele saia dessa noite com esperança, Senhor Deus. Que ele saia daqui, Senhor Deus, uma outra pessoa transformada, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe essa igreja, Senhor Deus. Abençoe a todos nós, meu Pai, e abençoe os desesperançados. Dê, Senhor Deus, uma palavra de esperança a todos que estão aqui, Senhor Deus.
e Tu és a nossa única esperança, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, meu Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Pra sempre. Amém. Esse cântico de adoração consta lá em Romanos capítulo 11. Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os caminhos, os pensamentos do Senhor. Por causa de tudo, por causa inclusive da nossa incapacidade de conhecê-lo, por causa daquilo que Ele nos oferece através da sua palavra, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O que a gente aprendeu aqui com o pastor Jonatas hoje, falando sobre o deserto da desesperança, é
muito sério, e a fala que ele traz para a gente é: vocês, esse povo de Israel, ouvimos, vimos, sentimos, recebemos de Deus um monte de coisa. Se você ler o texto no capítulo 14 de Números, o verso 22, o texto vai dizer que fala com o povo, diz para ele: por 10 vezes vocês me tentaram, por 10 vezes eu mostrei para vocês o que fiz, e vocês quiseram voltar para o Egito. Uma coisa que a gente aprende na mensagem do pastor Jonathan hoje é que às vezes a desesperança, ela é tão cruel, ela é tão terrível, que nos faz desistir das promessas que Deus faz, nos faz duvidar das promessas que Deus faz. Deus tinha dito para esse povo lá, ao sair do Egito: eu darei a vocês a terra que mana leite e mel, eu entregarei na mão de vocês, tudo aquilo será de vocês, porque eu prometi lá atrás a Abraão, a Isaac e a Jacó, será de vocês. Mas a desesperança faz com que eles duvidem da promessa. A desesperança é terrível. E talvez, como o pastor Jonathan nos disse aqui, nós tenhamos pessoas, estejamos nós mesmos talvez em uma situação de desesperança, onde a gente passa a duvidar da promessa que Deus fez para a gente, das palavras do Senhor, das coisas que Ele diz para a gente: confie em mim, espere em mim, creia em mim, eu estou contigo, eu não te abandono, eu estou do seu lado, eu vou com você até o final, aquilo que eu te disse que seria seu, será seu. A gente desiste, porque a desesperança toma conta. Se essa é a sua realidade, meu irmão, está na hora de colocar diante de Deus isso e dizer claramente: Senhor, eu estou nesse deserto, eu estou nesse momento onde até das suas promessas eu tenho duvidado, então por favor, em nome de Jesus, me alcança por misericórdia e me faça acender a chama novamente, arde em mim de novo a convicção de que a promessa feita a mim será cumprida, porque foi o Senhor que disse. E os teus pensamentos são tão inescrutáveis, são tão insondáveis, mas eu creio nisso em nome de Jesus. Então, se você quiser dobrar o seu joelho e orar pedindo isso a Deus, faça isso agora. Se existem desesperanças no seu coração, coloque diante do Senhor. Se você quiser desejar que a gente ore junto com você nesse pedido ou em alguma outra necessidade, venha à frente, nós estaremos orando juntos. Mas agora, todos nós de joelhos diante do Senhor em nome de Jesus. Estaremos à frente, fique à vontade se você quiser.